São mais de 400 fundos imobiliários no mercado, só no IFIX, o índice de fundos imobiliários, mais de 100. Bom, quais fundos escolher? Como escolher os melhores fundos imobiliários e ganhar dinheiro? Eu preparei para vocês em 2 passos como fazer isso. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo tem um link na descrição, é o meu novo perfil. Por lá você vai ter conteúdo gratuito diário sobre fundos imobiliários. E um aviso muito importante, na semana do dia 9, nós vamos começar o evento Liberdade com Fundos Imobiliários. Serão 3 aulas ao vivo e gratuitas preparadas especialmente para você. Se você ainda não está inscrito, inscrita no evento, precisa estar lá, precisa estar na comunidade do evento, porque você vai ter vantagens, já que eu vou abrir vagas para a turma 3 do MFI, meu curso de fundos imobiliários, e quem estiver por lá vai ter vantagens exclusivas. Se você não perde dinheiro na bolsa, já está na frente de muita gente. Só para a gente imaginar aqui, fazer um exercício, se você compra uma cota de fundos imobiliários a R$100 e essa cota cai a R$50, você perdeu 50%. Para recuperar para os R$100, você tem que ganhar 100%. Então, superar uma perda é muito mais difícil do que ganhar dinheiro na bolsa. Então, não perder é o ponto principal. Por isso, o passo 1 é tão importante, saber o que não comprar. Então, você que está começando em fundos imobiliários, evite comprar fundos imobiliários que tenham um monoativo, ou seja, um imóvel só, um monoinquilino, que tenha receita vindo de apenas um inquilino. Fundo imobiliário de hospital é fria, tá? Geralmente tem muitos problemas judiciais, é muito difícil lidar com esse tipo de fundo. Educacional puro, eu particularmente não gosto, porque é um segmento que está se encolhendo. O EAD, né, ensino à distância, está cada vez mais presente nas universidades. Fundo imobiliário de hotel, que não é um segmento muito perene, muito estável. Agências bancárias, que também, assim como o educacional, está se encolhendo. Os bancos têm a tendência agora de fechar agências, de deixar tudo aqui, ó, no celular, nos aplicativos. Fundos de gestoras ruins, com histórico duvidoso, que já fizeram algumas movimentações duvidosas lá atrás, fica longe deles. Fundos com baixa diversificação, isso é muito importante. Então, às vezes, não é um monoativo, não é um monoinquilino, mas ele tem 2, 3, 4 imóveis. Quando você olha para o lado, tem outro com 10, 20 imóveis. Então, assim, escolham fundos mais diversificados. Baixa diversificação é um risco a mais. E baixa liquidez. Isso é bem complicado, tá, pessoal? Existem fundos com uma liquidez muito baixinha, então, querendo ou não, se dá algum problema, você não consegue vender facilmente as cotas. Então, evite fundos com baixa liquidez. Obviamente, o investidor mais experiente, que tem uma carteira mais robusta, ele pode ter uma pitada aqui, outra ali, desse tipo de fundo imobiliário, porque a tendência, né, não existe almoço grátis no mercado, é que esses fundos paguem mais do que aqueles fundos mais seguros, obviamente. Mas você que está começando, evita, tá? Sabendo o que não comprar, agora a gente pode ir para o passo 2. O que comprar? Como escolher os melhores fundos imobiliários da Bolsa? Primeiro ponto, você vai comprar fundos imobiliários de qualidade. Segundo ponto, fundos imobiliários que têm a capacidade de gerar renda para o futuro. Terceiro passo, fundos baratos. Você tem que olhar preço. Preço em fundos imobiliários é fundamental. Você não pode pagar caro por um fundo imobiliário. Entrando na qualidade, tá? Com relação ao portfólio dos fundos imobiliários. Então, eu separei aqui tijolo e papel para a gente conversar. Fundos imobiliários de tijolo, você vai olhar para o portfólio, né, para os imóveis daquele fundo. Você precisa avaliar a localização daqueles imóveis, né, são bem localizados ou não. E dependendo de cada segmento, o imóvel vai ser bem localizado. Se estiver, por exemplo, em caso de shoppings, num bairro com alta densidade populacional, no caso, por exemplo, de Lages, em regiões prime, por exemplo, de São Paulo, e no caso, por exemplo, de logística, se tiver acesso fácil a uma grande rodovia, por exemplo. Segundo ponto, em relação ao portfólio, é o padrão construtivo dos imóveis. Como que é aquele imóvel? É AAA? Ele atende às especificações mais altas de construção daquele ramo? Em terceiro lugar,
lugar, inquilinos, né? Ele é multi-inquilinos, existe uma diversificação na renda, na receita daquele fundo, porque se tiver, você tem menos risco. Deu problema no inquilino, aconteceu alguma coisa, ele pediu para sair do imóvel, você tem renda de vários outros inquilinos e isso vai segurar o seu dividendo por mais tempo, a sua renda por mais tempo. No caso de fundos de papel, a gente também vai avaliar o portfólio daquele fundo. O que a gente tem que analisar? Por exemplo, a diversificação da carteira. Ele tem, por exemplo, poucos CRIs ali, uma concentração de receita muito perigosa, né? Existe fundo de papel que tem 40% em um CRI só. Então, se dá problema, porque o CRI é uma dívida, se existe uma inadimplência, uma interrupção no pagamento daquela dívida, o fundo vai sofrer muito. Então, diversificação da receita, tá? Aí você tem menos risco. Outra coisa que você vai analisar do portfólio do fundo de papel são os ratings, né? Aquele fundo, ele é high yield, ele é middle risk, ele é high grade, né? Os ratings são bem balanceados. Como é o risco-retorno daquele fundo? A gente tem que entender isso também. Segmentos. Quais são os segmentos daquele fundo de papel? Isso mostra muito o risco, o retorno daquele fundo, se vale a pena comprar ou não. Exemplo, multipropriedades, loteamentos têm um risco maior, por exemplo, do que residencial, do que logístico, do que corporativo. Então, a gente tem que saber balancear aí o risco-retorno para entender se vale a pena ou não comprar aquele fundo de papel. E, finalmente, as taxas. Se você tem um fundo, por exemplo, que é IPCA mais 10, IPCA mais 11, um high yield, você vai ter um risco maior. Não existe almoço grátis no mercado. Taxas altas, retorno maior, risco maior. Se você tem um IPCA mais 8, IPCA mais 9, você está tendo ali um middle risk. Então, você sabe que vai ter menor risco do que aquele fundo que é IPCA mais 10, mais 11. Então, pode ser interessante. Você pode ter um risco-retorno interessante nesse fundo. Se você tem IPCA mais 6, IPCA mais 7, você está falando de um fundo high grade. E aí você sabe que o retorno tem que ser menor, obviamente, do que os outros que têm taxas mais altas, mas em compensação, você deve ficar mais tranquilo, mais tranquila com aquele fundo e o risco de inadimplência é menor. Então, tudo isso você tem que analisar, avaliar, para entender a qualidade do seu fundo de papel. Além do portfólio do fundo, você tem que analisar algo que eu considero o mais importante em um fundo imobiliário, na qualidade do fundo imobiliário, a gestão. Uma gestão de qualidade pode levar um fundo que tem um portfólio mais ou menos a ser muito bom, a ter um retorno muito bom para os seus cotistas. E uma gestão ruim pode acabar com um fundo que tem um portfólio bom. Querendo ou não, a gestão é que vai tomar as decisões mais importantes em relação ao seu dinheiro, ao seu bolso, e por isso é o ponto mais importante de análise. Então, escolha fundos imobiliários em que a gestão tem clareza na comunicação com você, que é cotista, com o mercado, ou seja, tem bons relatórios gerenciais, informativos, solta comunicado, fato relevante, explicando o que está acontecendo, explicando o que está fazendo, responde seus e-mails. Isso é muito importante, é um excelente teste para você fazer para avaliar a transparência daquela gestora. Também é eficiente na alocação dos recursos, né? Então, ela faz uma emissão de cotas, pega o seu dinheiro, quão rápido e eficiente é ela na alocação dos recursos, quais os cap rates dos imóveis que ela está comprando, são acima da média, são abaixo da média, isso é importante. E principalmente o alinhamento da gestão com você, que é cotista. A gestão está fazendo muito movimento de conflito de interesse, muito troca-troca, ó, gestora tal, vem aqui, eu coloco dinheiro no seu fundo, coloca dinheiro no meu fundo que está nascendo. Então, isso é muito complicado, porque quando existe muito disse-me-disse, quando existe muito movimento esquisito, quem perde é o cotista, porque o foco não é a rentabilidade do fundo, o foco não é o dinheiro que o fundo vai dar para o cotista. Então, entendam se aquela gestora é alinhada ou não a você. Stella, como saber se uma gestão é ou não de qualidade? Tem que acompanhar. Não tem meio termo, não tem atalho, você precisa acompanhar o mercado, acompanhar os relatórios, acompanhar os fatos relevantes, entender como aquela gestora está trabalhando o seu fundo. Com relação à capacidade de gerar renda para o futuro, é muito importante que você estude a DRE do seu fundo, saiba o que o fundo está fazendo de recorrente, o que o fundo está fazendo de não recorrente, entenda se existe uma renda mínima garantida,
tá? A renda mínima garantida nada mais é do que uma cláusula que, enquanto não é gerado um nível mínimo de renda, o vendedor se compromete a reembolsar o fundo para que esse nível seja alcançado. A RMG vai trazer mais previsibilidade para os cotistas durante um tempo, mas depois ela vai acabar. Esse compromisso, a RMG, é válida por tempo limitado, determinado. E o fim da RMG pode gerar queda nos rendimentos dos fundos imobiliários, o que a gente viu, por exemplo, no RBRP. O Core, por exemplo, da Quineia, ele tem uma RMG que vai até dezembro de 2025. Ele vai pagar 1,25 até lá, depois vai cair para 64 centavos. Então, as pessoas precisam entender, quando um fundo tem RMG, ele não tem a capacidade de gerar aquela renda para o futuro. Não é errado comprar fundo com RMG, mas o cotista tem que entender que tem que saber e precificar aquele fundo de acordo com a RMG. Outro cuidado, distribuição de não recorrente. Eu vejo muita gente errando nisso. Às vezes o fundo imobiliário tem uma venda de imóvel, ele está pagando ali um não recorrente, o rendimento sobe, mas é por tempo limitado. A gente viu isso acontecer no VISC, a gente vê isso acontecendo no HGBS, no HSML agora. Uma hora essa distribuição vai acabar, uma hora o lucro com a venda de imóvel não vai ter mais, e aí ele vai ter que pagar somente o recorrente, o que os imóveis fazem de receita. A gente também tem que entender se houveram algumas despesas não recorrentes, como, por exemplo, um retrofit, aí isso vai durar por pouco tempo, logo a receita vai subir. A gente vai ter que prestar atenção também nos vencimentos dos contratos, e dependendo do tipo do imóvel, do ciclo imobiliário, aquele vencimento pode ser ruim, pode diminuir a renda do fundo, ou pode ser muito bom e pode aumentar a renda do fundo. E, principalmente, a gente precisa ter cuidado com a alavancagem. A gente vê muitos fundos tendo problema com a alavancagem, a gente sabe que a alavancagem faz a renda subir, porque, querendo ou não, o fundo já comprou imóveis que estão gerando uma receita ali e não pagou inteiramente por eles. Então, você tem ali um trabalho financeiro interessante que sobe a renda do fundo. Exemplo, Gari, TRXF, eles têm alavancagem que faz com que eles paguem mais. Isso é um fato. Agora, aquela alavancagem foi bem feita, ela é bem casada com os contratos, pode dar problema. A gente sabe que a alavancagem sempre traz um risco maior. Então, você precisa precificar o seu fundo de acordo com isso, de acordo com o risco. E, finalmente, além da qualidade, além da capacidade de gerar renda, você precisa comprar o fundo no preço certo, tá? Fundo imobiliário de papel e FOF, obedeça o PVP. Compre com PVP 1 ou menor que 1, com desconto. PVP no fundo de tijolo é atrasado. Você tem a avaliação dos imóveis uma vez por ano. Nem sempre aquela avaliação vai refletir a realidade daquele imóvel. Então, muitas vezes a gente vê um descasamento muito grande quando sai a reavaliação. Você tem um pulo aí de 13%, 15% de valorização patrimonial e quem estava comprando pelo PVP perdeu a oportunidade de comprar mais barato um fundo. Eu, particularmente, gosto de utilizar o modelo de Gordon modificado para precificar os meus fundos imobiliários. Bom, a planilha inteligente, ela é um bônus exclusivo para os meus alunos MFI. A gente vem aqui no Tesouro, pega a taxa mais longa do Tesouro, 6,51 no momento do aporte, porque essa taxa muda várias vezes ao dia. Você coloca aqui na taxa da renda fixa, dá um enter e nós teremos o preço teto de cada fundo imobiliário, a porcentagem de desconto de cada fundo imobiliário e em vermelho os fundos que não estão dando entrada. Então isso é muito importante. Por quê? Porque se você compra, por exemplo, um fundo que não está dando entrada, você perde a margem de segurança. Significa que, em comparação com o Tesouro aqui, você está pagando caro. É melhor ficar na renda fixa do que comprar fundos imobiliários que estão caros. Então, isso é muito importante. Comprar pelo preço que vale. Descontado vai te dar uma rentabilidade muito maior e você tende a ganhar dinheiro. Para escolher os melhores fundos imobiliários e ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, você precisa evitar os fundos do passo 1, porque a tendência é você perder dinheiro com eles. Você precisa seguir o passo 2, escolher fundos imobiliários de qualidade, escolher fundos imobiliários com capacidade de gerar renda para o futuro e, finalmente, com bons preços. Se você segue esses passos, você vai escolher os melhores fundos imobiliários, porque você faz a análise qualitativa daquele fundo, você estuda aquele fundo e você também
compra barato. A tendência é você ter uma boa margem de segurança, a tendência é no longo prazo a sua cota valorizar porque você está comprando barato e também pela qualidade do fundo, pela gestão, pelo portfólio, aquele fundo vai te dar dinheiro. É questão de paciência e saber escolher os melhores. Agora eu quero saber de você, como você escolhe os melhores fundos da bolsa? Deixa aqui seu comentário que eu vou adorar saber. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.